Como é que foi o feriado de vocês? Foi bom? Descansaram? Né? Estão bem? Eu estou mudando um pouco a minha pergunta, porque geralmente quando nós nos encontramos com os irmãos ou com outra pessoa, nós perguntamos assim, tudo bem? Mas eu tenho percebido que tudo é muita coisa, né? A gente às vezes faz essa pergunta no automático, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, mas tudo é muita coisa. Às vezes nem tudo vai bem, mas mesmo diante das circunstâncias difíceis, Deus tem cuidado de nós e nós podemos nos alegrar com isso. Mas que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão bem, a despeito dos desafios. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, mais uma vez. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Você sabe muito bem que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é o capítulo das parábolas do reino. Aí nós encontramos diversas parábolas, né? E eu gostaria de refletir com vocês numa parábola bem pequena. Na verdade, duas parábolas. Duas parábolas de apenas 3 versos. Tá bom? Mas antes eu queria que você respondesse uma pergunta. Olha para mim aqui. Você já encontrou alguma coisa valiosa sem saber o valor daquilo? Já encontrou? Talvez andando pela rua, ou talvez na sua casa, algo de valor que você guardou e se esqueceu, né? Tem gente talvez que guarda o dinheiro ali debaixo de uma roupa, debaixo de alguma coisa, esquece. Talvez você guardou um dinheiro lá na época onde ainda não se usava o Pix, e aí você mexendo na casa, você foi lá, encontrou lá na sua casa um maço de dinheiro assim. Eu vi a história de uma mulher chamada Annie Lee Dozier. É uma americana. Uma americana ali da região de Maryland, nos Estados Unidos. Por $4, ela comprou um vaso ornamental. Ela achou o vaso bonito, e ali num brechó, ela comprou o vaso por $4. Levou para casa, para que aquele vaso pudesse ornamentar a sua casa. Mas aí depois de algumas postagens daquele vaso que ela havia comprado, depois que algumas pessoas viram aquilo, eles correram, entraram em contato com ela e disseram, olha, esse vaso que está aí na sua casa, que você está usando como um artefato ornamental para o seu lar, para embelezar aí o ambiente da sua casa, é um vaso da época maia. Ele tem entre 1.200 e 1.800 anos. É um artefato extremamente valioso. E ela comprou por $4. O vaso foi devolvido, foi analisado e foi devolvido para a embaixada mexicana. Um caso semelhante a esse foi de um homem conhecido como AJ, em Minnesota. Também num brechó, ele comprou um broche por $10. $10. Viu um broche, achou bonito, decidiu levar, mas ele não sabia que aquele era um broche feito de platina com pérolas. E foi avaliado em mais de $2.000. Pessoas que se depararam com coisas valiosas sem reconhecer o valor daquilo. Em Mateus capítulo 13, verso 44 ao 46,
Jesus contou duas parábolas. Acompanhe comigo aí. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A segunda parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha só. Eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições dessas duas parábolas bem pequenas, mas que têm um significado muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada com Jesus. Nós vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas poucas coisas têm valor real. Tudo tem preço, mas poucas coisas têm valor real. As pessoas correm atrás de bens, de conquistas, de status, de posições, mas parece que elas continuam vazias, porque a busca nunca para. Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter. Quanto mais elas correm atrás, maior se torna a sua busca, o seu anseio, a sua corrida. O anseio pelo ter e o tédio do possuir. As pessoas querem hoje um telefone, comprou o telefone, daqui a pouco já não quer mais, esse não serve. E a vida parece que caminha assim. Incessantemente, as pessoas querendo mais, mais e mais. E Jesus apresentou essa parábola, e ambas as parábolas revelam uma verdade central. Que verdade é essa? O reino de Deus é o que há de maior valor que alguém pode encontrar. Não há nada mais valioso do que o reino de Deus. Não há nada mais valioso do que a verdade do Evangelho. E a parábola ilustra, na verdade, justamente a ideia de que quando alguém encontra o reino de Deus e reconhece o valor que tem, nada mais importa. Nada tem maior valor. Nada é mais importante. Isso se torna uma prioridade. E quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para as promessas de Jesus, quando nós olhamos para o futuro, nós precisamos entender que o reino de Deus não é algo apenas que virá, mas é algo que já está acontecendo. O reino de Deus não é apenas futuro, ele começa agora, na sua experiência com Cristo, no seu relacionamento com Jesus, e ele culmina na eternidade. E eu queria que nós então tirássemos 3 lições aqui, desses 3 versos. A primeira, o reino de Deus é um encontro que transforma a vida. O reino de Deus é um encontro que transforma a vida. No versículo 44 do capítulo 13 de Mateus, o texto diz que o homem achou um tesouro escondido. Em algumas versões diz que o homem descobriu o tesouro. A verdade é que o homem da parábola, ele não estava procurando um tesouro, mas ele descobriu o tesouro. E quando ele descobriu esse tesouro, a vida dele mudou, tudo na vida dele mudou. Isso nos lembra de como Jesus também nos alcança no nosso cotidiano. Isso nos mostra de como nós somos alcançados pelo Espírito Santo, impressionando o nosso coração, movendo a nossa vida, para que os nossos olhos possam ser abertos e a gente consiga enxergar que não há nada mais importante do que o reino de Deus. E mesmo quando nós não estamos buscando, ainda assim o Espírito Santo trabalha no nosso coração, como diz João, capítulo 16, verso 8. Porque quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos o reino, a nossa vida é transformada. Talvez você esteja vivendo normalmente, mas Deus diz para você que existe algo muito maior do que todas as coisas que os seus olhos já vislumbraram nesse mundo. E nós precisamos perceber. Porque como as 2 histórias que eu contei no início, talvez nós olhamos para a Bíblia, para as promessas que Deus fez, olhamos para o futuro e a nossa perspectiva estão em conquistas, em sonhos, em realizações.
mas a nossa maior expectativa deve estar no reino, porque não há nada maior, não há nada melhor do que o reino de Deus. Uma segunda lição que eu entendo e que eu percebo quando leio essas duas parábolas é que o reino exige entrega total, não parcial. O verso 44 diz que depois que o homem encontrou o tesouro, ele vendeu tudo que tinha. Ele vendeu tudo o que tinha. Os dois homens nas duas parábolas fizeram a mesma coisa. Ambos abriram mão de tudo que eles tinham. E quando eu trago isso para a minha vida, trazendo isso para nossas vidas, isso não se trata apenas de bens materiais, mas também de prioridade, orgulho, planos pessoais. O reino de Deus não é complemento, e eu gostaria que você entendesse isso muito bem hoje. O reino de Deus não é complemento. Jesus não é alguém que complementa a sua vida. Tem um espaçozinho ali faltando, algo que precisa ser preenchido, e aí Jesus chega e... Não, Jesus não é complemento. Jesus é tudo. E quando nós encontramos Jesus, esse deve ser o nosso olhar. Quando você olha para a história do jovem rico, aparentemente Jesus era complemento na vida dele, porque ele chega até Jesus, diz que levava uma vida de fidelidade, que obedecia os mandamentos, e aí Jesus fala com ele: então vai lá e vende o que você tem, dá aos pobres. E aí ele sai triste, porque ele era um homem muito rico. O jovem rico queria que Jesus fosse apenas mais um complemento na sua vida, mas o nosso relacionamento com Cristo não funciona assim. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 8, Paulo considera tudo como perda por causa de quê? De Cristo. Lá em Atos, Paulo diz que a sua vida não tem valor nenhum se não for para cumprir a missão a qual o Senhor o chamou, pregar o Evangelho. Quando nós vamos em Lucas 9, 23, Jesus diz que nós devemos negar a nós mesmos. Porque Jesus não entra na minha vida e na sua vida apenas para ser alguém a mais, para ser um complemento. Jesus entra na minha vida e na sua vida para que nós possamos entender que Ele é tudo. A salvação, ela vem pela graça. E a resposta a isso é uma entrega completa a Jesus. Quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos que o homem encontrou um tesouro e renunciou a tudo com alegria. Não foi com tristeza, não foi com receio, não foi com reservas. O texto diz que ele vendeu tudo e ele fez com alegria, não fez por obrigação, porque ele havia encontrado algo muito melhor. Algo muito melhor. Não dá para viver dividido entre o reino de Deus e esse mundo. E a pergunta que você precisa responder agora, nesse momento, entendendo que a entrega precisa ser completa, a pergunta a ser respondida não é o quanto eu posso dar, mas o que ainda está me segurando e me impedindo de me entregar por completo a Deus. Talvez exista alguma coisa na sua vida, alguma coisa que ocupe o seu tempo, os seus pensamentos, que o impeça de ter um relacionamento pleno. Alguma coisa que te preocupa tanto, que tira tanto o seu sono, algum anseio, um sonho que você tem no coração, algo que você almeja, que é tão importante para você, que isso faz com que em alguns momentos você esqueça do reino de Deus, das promessas do Senhor e do seu relacionamento com Jesus. O que ainda está segurando e impedindo você de que Deus seja tudo na sua vida? Então entenda, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós conhecemos o reino, quando nós percebemos ou descobrimos o reino de Deus, esse é um encontro que transforma a nossa vida. E além de ser um encontro que transforma a nossa vida, esse é um encontro que exige entrega total, não parcial. E por fim,
aqui na nossa reflexão. A terceira lição é que o reino traz alegria presente e esperança eterna. O texto de Mateus diz que o homem vai cheio de alegria. A entrega não foi triste, não foi pesado, não foi difícil abrir mão quando ele encontrou algo muito melhor, algo muito maior. E isso quebra a ideia de que seguir a Deus é perda, né? Tem gente que acha que quando decide entregar a sua vida para Jesus, quando toma uma decisão, vai perder muita coisa. Não é assim, muito pelo contrário. Quando você decide seguir a Jesus, na verdade você está recebendo algo que de outra maneira você não receberia. Mas o diabo, ele entra em cena para dizer para você o quanto custa servir a Deus. Quanto custa? O diabo é especialista em fazer isso. Ele vai dizer para você, olha, servir a Deus vai custar talvez para você algumas amizades. Servir a Deus vai custar a você alguns passeios que você gosta de fazer, alguns lugares que você gosta de ir, você vai ter que deixar. Servir a Deus pode custar para você um emprego onde você vai ganhar muito dinheiro. Servir a Deus pode custar para você alguns relacionamentos. Mas o que ele não diz, o que ele não fala para você, o que o diabo não joga na cara de ninguém, é o quanto custa não servir a Deus. E custa caro. Porque o que Deus tem para mim e para você é uma promessa de vida eterna. E se eu decido seguir as minhas próprias vontades, os meus próprios anseios, os meus próprios desejos, eu estou abrindo mão disso. Quando eu decido não andar com Jesus, ou quando eu decido não entregar a minha vida a Deus, além de perder a vida eterna, eu perco uma vida de esperança, uma vida de paz, uma paz que só Jesus pode dar, uma paz em meio às tribulações e às angústias da vida, às intempéries que nós vivenciamos. O diabo vai jogar na sua cara o quanto custa servir a Deus, mas ele não diz o contrário, o quanto custa não servir. E o texto diz que o homem foi com alegria, porque ele entendeu que ele havia encontrado algo maior, algo melhor. Ele entendeu que vender tudo que tinha não era perda, pelo contrário. O salmista diz, Salmo 16, verso 11, que na presença de Deus nós encontramos plena alegria. Plena alegria. Quando nós servimos, entregamos a nossa vida a Jesus, nós vivenciamos coisas que de outra maneira não iríamos vivenciar. Pode ser que as pessoas que ainda não têm essa experiência com Jesus, e eu queria agora compartilhar algo com vocês. Pode ser que as pessoas que ainda não têm a experiência com Jesus, elas construam relacionamentos, bons relacionamentos, boas amizades, mas servir a Deus traz para nós uma conexão não apenas com o eterno, com o divino, mas traz para nós também uma conexão entre os irmãos. Você já parou para pensar, para refletir, em quantas experiências extraordinárias você já teve, porque você faz parte do povo de Deus? Já parou para pensar? Quantos momentos bons você já vivenciou entre amigos e irmãos, porque você entendeu que o reino de Deus é o que há de melhor? No ano 2024, foi meu primeiro ano de ministério, eu estava em Ipatinga. Eu estava chegando em Ipatinga, conhecia pouquíssimas pessoas, mas naquele mesmo ano estava chegando ali, naquele lugar, uma família do Pernambuco, uma família adventista. Eles iam congregar na igreja do bairro Iguaçu, e era uma igreja onde eu estava ajudando ali o pastor. E essa família chegou sem conhecer ninguém, obviamente, e aí eu fiz contato com eles, fiz amizade, começamos a conversar, nos conhecemos, construímos um bom relacionamento. Durante todo aquele ano convivemos ali,
No ano de 2025, eles vieram aqui na minha casa me visitar, só que eles se mudaram para Pará de Minas, em maio de 2025. E aí nós nunca perdemos o contato. Nunca perdemos o contato. E aí, alguns dias atrás, ele me ligou. Falou, olha, vai ter um feriado aí, você vai estar ocupado? Falei, não. Então eu vou para sua casa, pode vir. Eles estão lá em casa agora, chegaram na quinta-feira. São experiências, são momentos que nós construímos e que eles acontecem porque nós entendemos que a nossa vida, que tudo que nós temos e vivenciamos nesse mundo, não é apenas momentâneo, não é apenas para essa terra, mas é algo para o futuro. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, nasci num lar cristão, mas quando eu entendi as coisas e falei, esse é o caminho que eu quero seguir, eu entendi que ao entregar a minha vida para Jesus, ao entender que o reino de Deus começa aqui e agora, e ele culmina na volta de Jesus, eu construí nessa igreja uma família. Aonde eu vou e tem uma igreja adventista, eu estou em casa. São experiências que nós vivenciamos quando temos Jesus no nosso coração. E quando entendemos que há algo muito maior e muito melhor do que tudo que essa terra pode oferecer para nós. É por isso que servir a Deus é algo que deve nos trazer alegria. A nossa entrega deve ser uma entrega satisfatória. Uma entrega onde nós não devemos olhar as coisas na ótica da perda. Muito pelo contrário. O reino de Deus começa agora, quando eu e você encontramos a Jesus e permitimos que Ele entre na nossa vida, abrimos mão daquilo que precisamos deixar de lado. E também abrimos o nosso coração para que a nossa vida seja transformada. No presente, quando você aceita o reino de Deus na sua vida, a transformação começa. E no futuro, a restauração virá, quando Jesus voltar. Quem encontra Cristo não vive vazio. Quem encontra Cristo vive uma vida sem lacunas. Quem encontra Cristo vive uma vida plena, completa. Porque quando você encontra Jesus, você tem propósito, você tem esperança e você tem direção. Existem dois tipos de pessoas no final. As pessoas que passam a vida sem perceber o tesouro. E as que encontram e nunca mais são as mesmas. O reino de Deus hoje está diante de mim e de você. Mas eu queria que você se perguntasse, você reconhece o valor do que Deus colocou diante de você? Você reconhece o valor da promessa de um reino eterno? Um reino onde você vai encontrar as pessoas que você ama, um reino onde você vai viver a eternidade ao lado do seu Criador e do seu Salvador. Um reino onde não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá pranto. Você está disposto a entregar o que você tem e que é passageiro, efêmero, por algo que é eterno? E eu gostaria de finalizar agora. Pedindo que você refletisse sobre como você tem vivido as promessas do reino de Deus. Talvez você encontrou o reino em algum momento, mas você perdeu o foco. Você perdeu o foco porque a volta de Jesus está sendo pregada há muito tempo, mas como Ele não voltou, o seu foco agora está em uma casa muito confortável, um carro do ano, roupas de marca. Eu não estou dizendo que essas coisas você não pode ter, mas essas coisas não são prioridade. É possível que você tenha encontrado esse tesouro e perdeu o foco. Ou talvez você ainda esteja procurando um sentido na sua vida. Talvez você ainda esteja procurando um caminho a ser trilhado.
Então entregue tudo que você tem. Entregue tudo que você tem. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: hoje você deve entregar tudo que você tem ao Senhor. Tudo, sem reservas, sem mesquinharia, sem um coração duro. E você deve entregar tudo ao Senhor. Não porque esse é um dever, mas porque vale a pena. Vale a pena. Faça isso, não por uma obrigação, mas faça isso porque o que Jesus oferece para você é muito melhor, é muito maior e é eterno. O reino de Deus é prioridade na sua vida ou é apenas uma parte da sua vida? O reino de Deus é prioridade ou é uma parte na sua vida? Entregue sem reservas o seu coração a Jesus, como esse homem que encontrou o tesouro e entendeu que tudo que ele tinha não era nada, e o que ele encontrou era tudo. E que você viva entendendo que a sua vida nessa terra vai passar, as coisas que você tem vai passar, e não existe nada mais valioso, não existe nada que valha mais a pena do que o reino dos céus. Feche os seus olhos aí e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar porque nós decidimos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Mas às vezes fazemos isso não por completo. Às vezes o Teu reino não é uma prioridade na nossa vida, é uma parte da nossa vida. Nos ajude a entender que não há como separar as coisas. A vida do cristão não funciona como uma dicotomia, Senhor. A nossa vida deve ser plenamente vivida para a honra e para a glória do Senhor. A nossa vida deve ser, cada dia, vivida, vislumbrando a promessa que o Senhor nos fez, de um reino eterno. Tudo isso vai passar. Todas essas coisas que nós vemos e temos, um dia, elas não existirão mais. Mas as promessas do Senhor são promessas fiéis, verdadeiras e que durarão a eternidade. Por isso nós colocamos diante do Senhor o nosso coração e queremos que o Senhor seja o primeiro. Porque se o Senhor não for o primeiro, então já não é mais nada. Toma a nossa vida em Teus braços. Nós nos entregamos a Ti. E pedimos que assim como o homem da parábola que encontrou um tesouro, possamos olhar também dessa maneira para as promessas do Senhor. Assim como ele abriu mão de tudo que tinha, para que ele pudesse obter esse tesouro, que possamos também abrir mão daquelas coisas que nos atrapalham, de tudo que temos, para que possamos viver a experiência do reino do Senhor já nessa terra. Toma a nossa família, toma os nossos filhos. Nós queremos ver os nossos filhos sendo salvos para a eternidade, e por isso nos ajuda a construir isso dia após dia, colocando o Senhor como prioridade. Perdoe os nossos pecados, Pai, perdoe as falhas que cometemos contra o Senhor, contra o nosso próximo, purifique o nosso coração, purifique os nossos lábios, a nossa mente, transforme o nosso ser, para que Jesus possa resplandecer em nós, dia após dia, até que seja dia perfeito. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos na certeza de que o Senhor ouve e nos atenderá, não porque merecemos, mas porque oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, e uma excelente semana para todos nós, né? Só existe